Opa, Evandro Damasceno aqui para responder mais uma perguntinha de um dos nossos seguidores. Há algum tempo aqui no canal nós colocamos um vídeo onde eu falo um pouco mais a fundo sobre o ciclo de cozedura, ou ciclo de fusão, desde o que é passado em alguns cursos de fusing até o que eu acredito que deva ser feito para diminuírem as chances de acontecer alguma coisa com a sua peça durante as fases de fusão dela. E a pergunta que foi feita pra gente é a respeito desse assunto, sobre o ciclo de cozedura, ou ciclo de cozimento, ou ciclo de fusão. E a pergunta é a seguinte: deve ter então um cálculo matemático para que se coloque todas as variáveis citadas, para se obter as fases do ciclo de temperatura. Você tem essa fórmula matemática para não ser necessário erro e acerto? Vamos lá, antes de eu responder, eu quero falar que eu adorei esse tipo de pergunta, porque é uma pergunta que eu acredito que muitas pessoas devem ter algum tipo de dúvida a respeito desse tema. E como eu nunca fiz curso nessa área, bom, para falar que eu nunca fiz, eu fui um único dia em um curso de fusing, só que eu meio que desanimei e aí nunca mais fui. Ou seja, o curso que eu fiz na área foi somente um dia, só para me ver o cortador de vidro e uma mesa de madeira cheia de caco para me cortar. Mas enfim, então o que eu vou falar aqui é com base nas minhas próprias vivências no trabalho com fusing, tanto no trabalho com a garrafa de vidro quanto o vidro float ou o vidro fusing. Com cada tipo de vidro você deve utilizar uma variável diferente, isso devido ao seu nível de viscosidade, tempo e temperatura de fusão. Vamos supor que eu vá criar uma base para uma mesa com 1 metro de diâmetro, utilizando o vidro float e a técnica de sanduíche. O vidro, vamos supor que ele tenha cerca de 6 milímetros de espessura. Então, como a gente vai utilizar aqui a técnica de sanduíche, supõe-se que nós vamos precisar de 2 placas de vidro redondas, que é diâmetro, com 6 milímetros de espessura cada uma, resultando um projeto final, uma peça inteira, uma única peça com 6 e 6, 12 milímetros. A temperatura de fusão do vidro float gira em torno de 800 a 840, no máximo 860 graus, isso dependendo da massa vítrea que você vai estar usando. Mas caso mude alguma coisa, não é muito mais do que isso não, você pode utilizar essas temperaturas como uma temperatura padrão. Se nesse exemplo eu utilizar para fazer a fusão dessa peça um forno com resistência no topo, eu tenho que me preocupar se a temperatura está sendo distribuída de forma uniforme para as 2 peças de vidro. Porque caso não esteja, caso a peça de cima esquente um pouco mais rápido, ligeiramente mais rápido do que a peça de baixo, as tensões entre as duas podem ser responsáveis por fazer uma delas se romper, que é o que a gente chama de choque térmico. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: uma vez que você escolhe, já tem ideia da peça que você vai criar e do material que você vai estar utilizando para a criação dessa peça, você tem que se preocupar se o ciclo que você vai estar escolhendo utilizar para a fusão é o ideal para aquele tipo de material que você escolheu trabalhar e para aquela peça que você vai desenvolver. Porque, por exemplo, caso não seja, vamos supor que a sua peça tem 1 metro. Se você escolher um ciclo de fusão ideal para a criação de uma peça, por exemplo, de 50 centímetros, pode ser que a temperatura suba rápido demais a ponto de acontecer essa tensão entre as 2 placas de vidro. E aí você perde o seu trabalho. Mas não necessariamente você tem que criar um ciclo de fusão somente para uma peça redonda de 1 metro, utilizando 2 placas de vidro de 6 milímetros cada uma. Por quê? Se, por exemplo, eu aumentar um pouquinho mais o diâmetro dessa peça de 1 metro para, por exemplo, 1,10 m, 1,15 m, você pode normalmente utilizar o mesmo ciclo que você utilizaria na peça de 1 metro, que o resultado vai ser o mesmo, porque a mudança na variável foi muito pequena. Agora, se por exemplo a gente começar a mexer na espessura do vidro de 6 milímetros para 8 milímetros, é muito grande a diferença no resultado final, porque pensando lá no final da peça, a peça já fundida, de 2 peças de 6 milímetros iam resultar numa única peça com 12 milímetros. Já a gente mudando essa variável, a gente teria um resultado com uma peça de 16 milímetros, ou seja, esses 4 milímetros de diferença já pode ser um grande fator responsável para que a sua peça não resista e acabe se rompendo durante o processo de fusão. Isso, claro, se você utilizar o mesmo ciclo.
Agora, se por exemplo, no lugar da gente mudar a espessura do vidro, a gente trocar de vidro, a gente vai criar a mesma peça de 1 metro de espessura, só que a gente vai trocar um vidro float, o vidro normal, o vidro float é o vidro de janela, o vidro normal, enfim, de aquário. A gente vai trocar esse vidro para um vidro fusing, por exemplo. Aí com ele a situação já é muito diferente, porque você mudou uma grande variável, visto que a temperatura de fusão do vidro fusing gira em torno de 740 a 780, no máximo 800 graus, isso também dependendo do vidro. Ou seja, uma temperatura bem mais baixa do que o vidro float. E caso você utilize o mesmo ciclo, aí sim a sua peça pode ser totalmente perdida, visto que a variável que você mudou seria necessário repensar todo o ciclo para que aquela peça saia de forma perfeita. Dito isso, eu particularmente desconheço algum tipo de cálculo que possa suprir esse tipo de necessidade. E eu também conheço várias pessoas que já fizeram alguns cursos na área do fuse que também desconhecem algum tipo de cálculo. Mas de uma coisa eu tenho a plena certeza, existindo ou não um cálculo, todo artesão nessa área deve ter o pleno conhecimento sobre um ponto, a matéria que está utilizando para fazer a fusão. Porque é dela que você consegue calcular a dilatação, o ponto de tensão, o ponto de fusão e muitas outras informações que são necessárias você ter o conhecimento para que você possa pegar essa informação e colocar nesse cálculo. Porque sem esse tipo de informação, de nada vai adiantar. E é interessante que uma vez que você conhece o material, a matéria-prima que você está utilizando para criar seus projetos, intuitivamente as variáveis já se mostram para você. Então você só vai lá e executa o trabalho. Agora, sobre erros e acertos, eu já te adianto que é praticamente impossível você evitar que aconteça. A não ser que você não crie nada. Aí sim, você nunca vai errar, mas também nunca vai acertar, porque um faz parte do outro. Por exemplo, quando você conhece plenamente o material que você está utilizando, mas não conhece o forno, vamos supor que você acabou de adquirir um forno novo e você nunca mexeu com ele, vai ser a primeira vez que você vai criar alguma coisa com ele. Então o que você tem que fazer é buscar um ciclo que você já utilizou para a criação de uma peça parecida, independente do forno que você utilizou, e tentar adaptar ele para esse novo forno que você adquiriu. Porém, aqui você corre um grande risco de errar, mas também corre um risco maior ainda de acertar. Tudo depende de você. Daí as chances de você acertar aumentam. Agora, se você nunca fez nada na área e pretende começar, vamos supor que você acabou de comprar um forno de 50 centímetros quadrados interno. Tenta encontrar alguém que já trabalhou ou trabalha com esse tipo de forno e pede para essa pessoa te passar, não sei, a forma, se é um workshop, enfim, para te passar um ciclo que ele já utilizou para a criação de qualquer peça que seja, desde que a peça que ele criou utilizando esse ciclo seja similar, pelo menos em tamanho, com a peça que você pretende criar. Daí você pega esse ciclo e meio que padroniza ele, usa somente ele para a criação de todas as suas peças. Se porventura alguma peça venha a se romper, é porque ou a temperatura está subindo rápido demais, ou está acontecendo algum choque térmico também na descida de temperatura. Mas o fato é que com isso você não conhece somente o material que você está trabalhando, mas começa a entender um pouco melhor como é que funciona os ciclos, as fases do seu próprio equipamento de trabalho, ou seja, o forno. E somente isso já é um grande começo para você poder desenvolver por conta própria seus próprios ciclos. Bom, espero que de alguma forma eu tenha te ajudado a sanar a sua dúvida. E faz isso. Procura alguém que utiliza um círculo próximo daquilo que você quer utilizar e utiliza ele como padrão. Com o tempo você vai entender melhor como que funciona tanto a sua matéria-prima quanto o seu forno. E se você que acompanha o nosso trabalho também tem alguma dúvida em relação ao mundo do fuse, é só deixar aqui nos comentários ou no comentário de qualquer um dos vídeos do canal que a gente vai tentar tirar elas para você, seja em forma escrita ou em forma de vídeo, dependendo da sua pergunta, assim como foi esse daqui. Se você gostou desse conteúdo que eu abordei aqui, deixe seu like, se inscreve no canal. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!